Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online, Arthur! Fala, galerinha! Estamos de volta aí para mais uma aulinha de física. Hoje vamos falar sobre acústica, né? Então, na verdade, a gente vai falar basicamente do som, né? O som que é uma onda mecânica e a gente vai, nessa aula de hoje, falar exclusivamente dela. Vamos falar sobre algumas características, né? Vamos falar sobre frequência, vamos falar sobre o comprimento de onda, velocidade, enfim. Vai ser uma aula especificamente para isso, porque existem diversas questões que falam sobre o som especificamente, né? O som é uma onda mecânica longitudinal, certo? E obviamente, né, não preciso dizer que é uma onda muito importante. É uma onda que está no nosso dia a dia o tempo todo, né? A gente está aqui se comunicando, a gente escuta música, né? Você está andando na cidade, tudo tem barulho, né? Os pássaros, qualquer coisa, né, que você está ouvindo ali provém de uma onda mecânica, né? Provém de uma perturbação mecânica. É o meio, no caso o ar, né, que está ali sofrendo essa perturbação e que está, né, propagando, essa onda está se propagando nesse meio até chegar no seu tímpano, fazer o seu tímpano vibrar e você ouvir, certo? Bom, então vamos começar. A gente sabe que a gente está aí na nossa terceira aula, né? Terceira aula de ondulatória, né? A primeira aula a gente começou
falando sobre a equação fundamental da ondulatória, né? Aquele iniciozinho foi quando eu defini para vocês o que é uma onda mecânica, o que é uma onda eletromagnética. Aí na segunda aula, que foi a da semana passada, a gente falou sobre os fenômenos ondulatórios, não é isso? Os fenômenos ondulatórios que são muito importantes, né? E aí, obviamente, a gente abordou fenômenos que acontecem tanto nas ondas mecânicas quanto nas ondas eletromagnéticas, perfeito? E na aula de hoje a gente vai falar basicamente do som. Então vamos começar, vamos falar aí sobre acústica, nossa terceira aula de ondulatória, tá? Ainda teremos mais uma, então a próxima aula também vai ser de ondulatória, a gente vai ter aí uma aula sobre ondas estacionárias, tá legal? Então a gente ainda não terminou todo o assunto de ondas. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui. Primeiro, eu quero explicar para vocês aqui, por exemplo, a relação entre as frequências, né, do som, aonde você está limitando, a gente consegue limitar ali o som audível, né, pelo ser humano. A gente só consegue ouvir sons de 20 Hz até 20.000 Hz. Essa faixa de frequência aqui, ó, é o que a gente vai chamar de audível. Tá legal? É do 20 Hz até o 20.000 Hz. Abaixo de 20 Hz, a gente tem o que chamamos de infrassom. Tá? O infrassom é o som abaixo de 20 Hz que a gente não consegue ouvir. E acima de 20.000 Hz a gente vai ter o ultrassom. Tá certo? Tá tranquilo, diretor? Tudo certo? Ah, beleza, tranquilo. Tá bom. Beleza, tá ok. Show. A direção tá mandando no ponto aqui a informação. Tá ok, tá tudo certo. Não tem problema não. Bom, vamos lá. Então, tá. Pessoal, tô escrevendo, tá justinho ali, né? Mas deu pra ver. Então, a gente só escuta aqui. Essa parte do som aqui, com menor frequência, é o som mais grave. Tá? É o som mais grave. Essa parte aqui, com maior frequência, é o som mais agudo. Tá legal? Então, a frequência do som, ela não está associada ao volume, não. Tá? Ela está associada ao som grave ou agudo. Perfeito? E isso, inclusive, vai ser o que a gente chama de altura do som. Então, a altura do som vai ser a frequência. E isso aqui, né, nisso daqui já pinta a primeira confusão que a gente comete aí no nosso dia a dia, né? Porque a gente trabalha com a altura do som como se fosse o volume, né? Pô, esse som tá muito alto. Pô, baixa o som aí. Né? O som tá muito alto. E aí, geralmente, quando a gente fala isso, a gente está se referindo ao volume, né? Mas, na verdade, quando você fala que o som tá muito alto, né, você está cometendo uma gafe ali, porque você está se referindo ao volume, e um som alto não é um volume alto. Um som alto é um som agudo, tá? Então, eu posso emitir um som grave, que é um som baixo. Eu posso emitir um som grave com um volume mais intenso. Ele é grave, eu posso aumentar o volume, eu diminuir o volume e ele continua sendo grave, perfeito? Então continua sendo um som baixo, ou um som agudo, sei lá. Posso emitir um som agudo baixinho, ou mais alto. Cara, não consigo não, né? Mas, enfim, você me entendeu, né? O som pode ser agudo com um volume mais baixo ou com um volume mais intenso, mais forte, né? Então, volume é outra coisa, tá? A altura do som, ela se refere à frequência. Inclusive, a altura é o que diferencia as notas musicais, né? Você tem lá
né? A primeira oitava ali que a gente fala, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e cada nota daquela tem uma frequência, né? Por exemplo, 440 Hz é o Lá, por exemplo, é a frequência de um dos Lás, que na verdade essa frequência tem outros Lás, né? Tem o sustenido, tem o não sei o quê, que eu não sou músico, eu não conheço muito bem, mas cada frequência vai definir uma nota musical, tá? Então, por exemplo, na primeira oitava lá, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? O Dó, por exemplo, é a nota de menor frequência. É a nota mais baixa, é a mais grave. Dó. Si é a mais aguda. É a nota de maior frequência. Então o Si, ó, é a nota que tem maior frequência, ou seja, é a nota mais alta. Certo? Só que ela, inclusive, tem o menor comprimento de onda. Porque lembra que, olha lá, já falamos disso na nossa primeira aula, V igual a lambda F. Isso significa que quanto maior a frequência da onda, menor o comprimento de onda, né? E vice-versa. Então, frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. Portanto, ó, o Si tem maior frequência, é a nota mais alta e tem o menor comprimento de onda. E o Dó? O Dó é o contrário, né? O Dó é a nota mais baixa e, consequentemente, a que tem maior comprimento de onda. Então, aqui na altura, resumindo, som alto é chamado de som agudo, certo? É alta frequência. E um som baixo? Som baixo é um som grave, ou seja, baixa frequência. Tá legal? Beleza. Bom, depois da altura, a outra característica que a gente vê do som é o timbre. E o que o timbre permite? O timbre, ele permite que a gente diferencie os instrumentos musicais. Então, o timbre, ele diferencia os instrumentos musicais. Tá? Como assim? Por exemplo, eu falei para você aqui que cada nota musical tem uma frequência, né? Vamos supor que você está lá emitindo o Lá. Tem uma frequência lá de 440 Hz, o Lá. Aí você está emitindo o Lá. Só que você está emitindo o Lá com uma flauta e você está emitindo o Lá com um violão. Cara, o som que você está emitindo ali, no violão e na flauta, tem uma frequência de 440 Hz, que é a nota musical Lá. Certo? Então a frequência é a mesma. Mas se você tiver de olho fechado ali, você sabe o que seria um violão, o que seria uma flauta, né? Você consegue diferenciar um instrumento de corda para um instrumento de sopro, né? Por exemplo. Mesmo quando eles estão emitindo uma nota igual, uma nota só. Como que isso é capaz? É o timbre. Então, o timbre, ele diferencia os instrumentos musicais, por quê? Porque ele é uma espécie de formato da onda. Então, ele é o formato da onda. Como assim? Sei lá, vou te dar um exemplo, ó. Exemplo. Aqui, ó. A flauta, vamos supor que a flauta, ela tem esse formato, a onda que ela emite lá. Na verdade, o som é uma onda longitudinal, né? Esse desenho que a gente faz é só para poder ficar mais fácil de você visualizar. Mas imagina o seguinte, existe um aparelhinho que a gente chama de osciloscópio. Tá? O osciloscópio
é tipo aquele aparelhinho que mede a batida do teu coração, né? Quando você coloca lá no coração aqueles eletrodozinhos, fica lá aquela batida do coração. Então aquilo ali é meio que o desenho, né? O desenho da batida do seu coração, certo? Então com aqueles desenhos ali você consegue saber se você tem alguma arritmia, né? Se a frequência está correta, se não está, enfim. Perfeito? Então o osciloscópio ele meio que desenha aquela batida, né? Aquela onda ali, aquela perturbação ali, né? Então a mesma coisa seria nos instrumentos. Imagine que eu peguei um osciloscópio daquele e liguei nos instrumentos. Liguei num violão, liguei numa flauta, liguei num sei lá o quê, tá? E aí quando eu toco esse instrumento, aquele osciloscópio desenharia uma onda, certo? Se você perceber, né, quando você olhar para aquele osciloscópio, você vai perceber que o formato das ondas são diferentes quando são instrumentos diferentes. Então isso é o que a gente chamaria de timbre. O formato da onda. O nosso ouvido, ele consegue perceber isso. A gente consegue perceber essa diferença. E aí a gente diferencia um instrumento do outro. Um é diferente do outro. Tá? Então, sei lá, vamos supor que o desenho da onda da flauta é assim. E, não sei, o desenho do violão, tô chutando, tá? Esses desenhos aqui, mas vamos supor que o desenho do violão é assim, ó. Ou seja, você tem a mesma frequência, mesmo comprimento, pode ser tudo igual, mesma amplitude, só que o formato é diferente. Daí, como o formato é diferente, o nosso ouvido consegue perceber, certo? Isso aí vai ser o que a gente chama de timbre, tá bom? Beleza? Show! Altura, timbre e, por fim, isso daqui, ó. Esse daqui é a intensidade. Tá? A intensidade, olha lá, ela está associada à amplitude. Ou seja, quanto maior a amplitude, maior a intensidade do som e vice-versa. Tá? Associada à amplitude, isso aqui é importante. Beleza? E, além de estar associada à amplitude, também define quem? Define o volume. Então, o som muito intenso, né? Um som muito intenso significa que tem um volume grande, né? A gente fica se policiando para não falar o alto, né? A gente usa isso no dia a dia. Eu uso isso no dia a dia, tá? Não quer dizer que você tá... Nossa, que crime. Eu sei que estou falando errado, mas costumo falar isso, né? Pô, o som tá muito alto. Falo pro meu filho, filho, pô, baixa o som da televisão aí, tá jogando aí, tá altão, né? Eu falo assim, pô, baixa o som, filho, tá muito alto. É comum, né? A gente usa isso no dia a dia. Apesar da gente saber que um som alto e um som baixo não tem nada a ver com o volume. Então o certo seria eu falar pro meu filho assim, filho, esse som tá muito intenso. Ou, por exemplo, filho, diminui a amplitude do som, por favor, né? Porque o som tá muito intenso, o volume tá muito grande, então diminui a amplitude do som. Certo? Então a intensidade está associada à amplitude e isso vai definir o volume. Beleza. E essa intensidade, inclusive, olha só, ela tem uma unidade. A intensidade, ela é dada em watt por metro quadrado. Isso aqui é a intensidade. É potência por área, tá? E aí, com a própria unidade, você consegue chegar numa expressão, ó. Intensidade é potência sobre área. Watt por metro quadrado. Tá? Como assim? Exemplo, ó. Você compra lá um aparelho, né? Um aparelho de som. Sei lá, um JBL aí. JBL nem bota dinheiro aqui, mas a gente está fazendo essa propaganda para eles.
quiser patrocinar a JBL, fica à vontade. Então, tu compra lá um JBL, né? Um aparelho de som. Esse aparelho que você comprou, sei lá, você compra um JBL lá de 50 watts. É a potência do aparelho, 50 watts, certo? Essa potência não muda mais. Se você botar lá o aparelho lá na potência máxima, acabou. Ele está com a potência de 50 watts. Mas você sabe que você, por exemplo, do lado do aparelho, vai escutar um som muito intenso, né? Um volume muito forte, um volume intenso. Se eu começar a me afastar do aparelho, esse volume vai caindo, esse volume vai diminuindo, né? E aí, pô, sei lá, vai chegar um momento que eu vou me afastar tanto do aparelho que eu não vou mais escutar a música, né? Você sai de casa, bate a porta, o som tá alto, você vai andando pelo quarteirão, você ainda escuta a música da tua casa, né? Aí você atravessa a rua e tal, mas chega um momento que você não escuta mais. Perfeito? Só que a potência do aparelho não mudou, continua sendo 50 watts. A potência é a mesma. O que aconteceu então? Por que você foi se afastando e você parou de ouvir? Porque a intensidade diminuiu. Né? Conforme você vai se afastando, a intensidade vai diminuindo. Por que a intensidade vai diminuindo? Olha lá, a potência não muda, mas a área vai aumentando, né? Porque se a fonte está aqui um exemplo, ó. Se a fonte, no caso, o aparelho de som, se ele está aqui e você está a essa distância aqui, ó, a intensidade que você está recebendo é a mesma que todo mundo está recebendo nessa mesma distância aqui, ó. A área de uma esfera, né? Então todo mundo que está a essa distância aqui, ó, está recebendo essa mesma intensidade, que vai ser a potência do aparelho dividido pela área dessa esfera. Se você se afasta, agora olha lá onde você está. Então a esfera aumentou, certo? Porque o som que foi até você foi até aqui, foi até aqui, até aqui. Então agora a galera que está aqui está recebendo uma intensidade menor. Todo mundo que está aqui está recebendo uma intensidade menor porque todo mundo faz parte de uma esfera de maior área. Não é volume, tá? É área. A área da esfera, inclusive, ó, vale até um OBS aí, porque como o som se propaga para todos os lados, né, ele sempre vai se propagar para uma esfera ao redor dele, né? Ao redor da fonte sonora. Então essa área aqui geralmente é a área de uma esfera, tá? E aí rola até um OBS aqui, ó. Área da esfera. A área da esfera é 4πr². O volume, né? É 4/3 de πr ao cubo, é o volume. A área da esfera é 4πr². A área da esfera, né? Imagina que você tem uma bola aí, você quer pegar um papel alumínio, né? Papel alumínio, você vai envolver a tua maçã, a tua laranja. Tu vai levar, né, para a escola. Pega aquela maçã lá e bota o papel alumínio em volta. Aquele papel alumínio, para cobrir toda a maçã, precisa ter uma área. Certo? Então pega aquele papel ali, abre ele, pronto. Aquela área ali, para poder cobrir toda a maçã, ela vale 4πr², no mínimo. Perfeito? Isso é a área da esfera. Certo, raça? Certíssimo. É isso. Bom, então tá. Cara, tira um print. Tira um print aí disso, que isso é importante, tá? E com isso a gente inicia, né, o assunto. A gente já está falando quase que toda a matéria que a gente precisaria falar de acústica, tá? Então tira esse print aí. Maravilha. E agora, olha só, uma outra coisa que eu preciso comentar com vocês é dessa intensidade. Olha aqui. A intensidade, você pode representar ela com uma outra unidade. Por quê? O watt por metro quadrado é
não é uma unidade muito acessível, né? É watt por metro quadrado, inclusive os valores, vou te mostrar aqui os valores, ó, continuando ali, ainda em intensidade. Olha aqui. Por exemplo, existe uma intensidade mínima que a gente chama de o limiar audível, tá? Ou seja, 10 elevado a menos 12 é a intensidade mínima para a gente conseguir ouvir. Sabe? Não te falei que você saiu lá da tua casa, né? Deixou o som ligado, aí tu foi andando pelo quarteirão, aí o som vai diminuindo, vai chegar um momento que você vai parar de ouvir? A partir de que momento você para de ouvir? A partir do momento que a intensidade que chega até o seu ouvido é menor do que aquela ali. Então aquela ali é a mínima intensidade audível. Tá? É o mínimo valor audível. Audível é uma paroxítona terminada em L e leva acento. Certo, raça? Olha aí, ó. Essa aí eu aprendi com o Felipe. Então, mínimo para o paroxítona, né? Todas são acentuadas. Ah, tu tá achando o quê? Tá achando que papai aqui é só número? Eu, toco uma bola de vez em quando, né, diretor? O cara joga no ataque, mas o Diniz mandou tu recuar um pouquinho pra tu jogar ali de camisa 10. Eu também faço essa posição também, não tem problema não. Então, ó, tá aqui. E se você escuta uma intensidade menor do que isso, você não escuta. Beleza. E existe uma intensidade que não é a máxima, obviamente, mas é o que a gente chama de limiar da dor. É que a partir daqui, essa intensidade é tão grande que começa a te incomodar, né? O limiar da dor é uma intensidade, um volume ali que já começa a agredir você ali, agredir seus ouvidos. Tudo bem que a gente escuta às vezes cada coisa, né? Que nem precisa estar num volume muito alto para agredir os nossos ouvidos, mas isso aqui que eu tô falando é sobre a intensidade, né? Vou te dar um exemplo, uma britadeira. Pô, tá ligado? Tu fica ali do lado da britadeira. Pô, tu não consegue ficar muito tempo ali do lado da britadeira. Por quê? Ela tem uma intensidade, o volume ali tem uma intensidade tão grande que te incomoda, que chega a doer mesmo, certo? Então é aquela intensidade ali, uma média, né? Aquilo dali é uma média, isso aqui é uma média. Obviamente, com o passar dos anos, você provavelmente não vai escutar tanto, né? Esse teu mínimo audível vai aumentar, certo? Isso vai depender de cada pessoa, enfim, vai depender da saúde, né? Do ouvido de cada pessoa, do canal auditivo de cada pessoa, enfim. Tá legal? Então, mas aquilo ali é mais ou menos os valores médios, que você não precisa decorar, não. Se você precisar desses valores, isso é dado para você. Bom, aí fica aí, né? Então, veja que essa unidade, ela é uma unidade que você acaba tendo que trabalhar com potências de 10, né? E 10 elevado a menos alguma coisa, porque o mínimo é 10 a menos 12 e o máximo é 1. Quer dizer, o máximo, né? Ali que começa a te incomodar. Então, obviamente, todos os outros sons vão estar aqui no meio. E aí essa representação vai ser tudo, em potências de 10, 10 elevado a menos alguma coisa. E isso não é muito fácil de você trabalhar com esses números, né? Não é muito popular isso, certo? Então a gente pega essa intensidade e escreve ela numa outra escala, né? Numa outra escala que é uma escala de nível sonoro representada em decibéis. E aí você tem uma expressão para calcular isso, que é essa daqui, ó. O nível sonoro, N, é igual a 10 log de I sobre I0. Esse cara aqui é o I0. E esse aqui é o I máximo. Tá? E o que é o I? O I é a intensidade que você quer passar para decibéis. Tá?
essa expressão aqui, ó, você joga nessa expressão aqui e calcula esse N. Esse N é o tal do nível sonoro medido em decibéis. Tá legal? Então, por exemplo, ó, aqui é o I0, vai ser sempre o 10 elevado a menos 12. Tá? Mas vamos encontrar aqui, sei lá, 10 a menos 6. Quantos decibéis você tem nessa intensidade de 10 a menos 6? Você bota aqui o 10 a menos 6, ó, o 10 a menos 12. Quando você fizer essa conta aqui, isso vai dar 10 elevado a 6. Aí tu dá um petelequinho para lá, ó. Né? Vou fazer aqui do lado, para você que não lembra aí de logaritmo. Ó, o professor de matemática aí te olhando. Ó, N é igual a 10 log. Aí vai ficar assim, ó. Por exemplo, 10 a menos 6. Vamos descobrir. Qual é o nível sonoro, né? Em decibéis. De 10 a menos 6, o watts por metro quadrado. A intensidade de 10 a menos 6. Aí eu vou substituir aqui o I que eu quero descobrir. Eu quero passar esse I para aquele N, para nível sonoro. Esse I0 é tabelado. 10 a menos 12. Se você precisar, a questão te fornece isso. Tá? E aí você vai ter que N é igual a 10. Olha lá. 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 12. Como é que você divide isso? Você repete a base, que é o 10, e subtrai os expoentes. Menos 6 menos menos 12. Vai ficar mais 12, né? Menos 6 mais 12 dá 6. Pronto. Aí tu dá um petelequinho, ó, no 6. O 6 cai para cá. Então N vai ficar 60 vezes log de 10. E a gente sabe que esse log está na base 10, né? Quando a gente não escreve aqui, esse log aqui está na base 10. Então, o log de 10 na base 10, isso aqui vale 1. Logo, N vale 60. 60 decibéis. Perfeito? Então, 60 decibéis seria essa intensidade aqui. Tá legal? Mas olha, boa notícia. Cara, eu nunca vi isso cair na prova de física, não. Para você calcular, não. Cai para você saber isso daqui, ó. Essa questão de nível sonoro, saber que o nível sonoro está associado à intensidade, consequentemente à amplitude, ao volume, isso cai. Mas isso aqui também já vi caindo, mas o logaritmo não. Eu já vi cair logaritmo aonde? Na prova de matemática. Eu já vi uma questão dessa lá na prova de matemática, onde o cara explicava o nível sonoro, tal, aí ele dava a fórmula, é calculado dessa forma, e bababá. I0 seria o mínimo valor audível, que é dado por 10 elevado a menos 12, tal. Suponha que uma pessoa, né, está num ambiente que a intensidade é de 10 a menos 6 watts por metro quadrado. Calcule qual vai ser o nível sonoro em decibéis. Aí beleza, aí tu joga lá para tu fazer essa continha de log, né? Então assim, no universo do Enem, é mais plausível essa questão aparecer numa prova de matemática, para você ter que trabalhar com log, do que numa prova de física. Tá legal? Mas então, vai lá. Bom, já printou aqui, né? Deixa eu apagar aqui, então. Não printa agora não. Vou apagar aqui, não vou deixar isso aqui. Isso aqui é a continuação da intensidade. E aí eu queria fazer umas questões agora, diretor. Então, enquanto eu estou apagando aqui, coloca na tela aí para mim, diretor, por favor. Vou fazer uma questãozinha com eles. Pode ser. Bota aí. A1, por exemplo, uma questão que fala sobre decibéis, mas assim, é uma questão que, na verdade, é uma interpretação, né? Aí, ó, questão do ano passado. Né? Questão super recente. Olha lá o que ele fala, ó. A saúde do professor, acústica arquitetônica. Dentre os parâmetros acústicos que afetam a inteligibilidade dos sons emitidos em ambientes fechados, destacam-se o ruído de fundo do ambiente e o decréscimo do nível sonoro com a distância da fonte emissora. Sim, né? Porque conforme você vai se distanciando, aquilo que eu te falei, a área vai aumentando, o I vai diminuindo. Se o I diminui, o nível sonoro diminui, porque o nível sonoro é uma outra maneira de você representar o I, né? Que é a intensidade. Assim,
Sentar-se no fundo da sala de aula pode prejudicar a aprendizagem dos estudantes, por impedir que eles distingam com precisão os sons emitidos, diminuindo a inteligibilidade da fala de seus professores. Considere a situação exemplificada pelo infográfico. À distância de 1 metro, o nível sonoro da fala de um professor é de 60 decibéis. Ó. Então tá aqui, ó. Olha lá, a distância de 1 metro, ó, 1 metro aqui, ó. 1 metro. Nível sonoro, 60 decibéis. Beleza. E diminui com a distância. Por exemplo, lá, aí o cara tá a 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, ó o nível sonoro. O nível sonoro vai caindo. Considere ainda que o ruído de fundo dessa sala de aula pode chegar a 45 decibéis, que para ser compreendido o nível sonoro da fala do professor deve estar 5 decibéis acima desse ruído. Porque a galera tá falando, sempre tem uns que ficam falando, ô, silêncio aí, eu já chamo logo a atenção, ô, qual é? Pô, dá licença, tá me atrapalhando, né? Que é chato tá falando, explicando, e a pessoa tá falando, você em casa aí, se você tá lá na sala de aula, no teu cursinho, na tua sala de aula, pô, para de conversar, o professor tá ali explicando a matéria, presta atenção, né? Fica quietinho ali, não atrapalha o cara não. Ah lá, olha como é que fica o ruído. Tem o ar-condicionado, tem o som lá da rua, passa o carro, né? Tem enfim, as pessoas lá de fora falando. Então, esse ruído de fundo dá 45. Só que para você escutar o professor, o nível dele tem que estar 5 decibéis acima do ruído. Então, tem que estar 50. Tem que estar 50. Pronto. Então, acabou. Né? Por quê? Para um valor máximo do ruído de fundo, ou seja, se o ruído de fundo for 45, o do professor tem que estar 50. Qual é a maior distância que o estudante pode estar do professor para que ele ainda consiga compreender a fala dele? Olha lá. Onde é que está o 50 aqui? O 50 está aqui, ó. 50. Aqui, ó. O 50 bate mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? No gráfico. O 50 está no 3, ó. 3 metros. 50 decibéis. Pronto. Questãozinha que era só interpretar gráfico, gabarito, letra A. Beleza. Questão do ano passado, ó. Fala sobre decibéis, tudo mais, tudo bem. É uma questão que está no nosso, né, no nosso assunto aqui que a gente está abordando, mas você não precisava saber nada para poder matar a questão, só identificar gráfico. Vamos para a próxima. Olha essa próxima aí. O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio, de curto alcance, presente em diferentes dispositivos eletrônicos. Ela permite que aparelhos eletrônicos diferentes se conectem e troquem dados entre si. No padrão Bluetooth, denominado de classe 2, as antenas transmitem sinais de potência igual a 2,4 miliwatts. Esse Mzinho minúsculo aqui é o mili, tá? Ele simboliza 10 a menos 3, igual o milímetro, o mililitro, o miligrama, tem o miliwatt, tá? É um milésimo, então é 10 a menos 3, é sobre 1000, tá? Dividir por 1000. E possibilitam conectar 2 dispositivos distanciados de até 10 metros. Considere que essas antenas se comportam como fontes pontiformes que emitem ondas eletromagnéticas esféricas e que a intensidade do sinal é calculada pela potência por unidade de área. Potência por unidade de área. Potência sobre área. Isso é intensidade. Ele está te dando a fórmula. Intensidade é calculada pela potência por unidade de área. Ou seja, o watt por metro quadrado. Considere 3 como o valor aproximado para π. Π é 3. Para que o sinal de Bluetooth seja detectado pelas antenas, o valor mínimo de sua intensidade em watt por metro quadrado é mais próximo de... Então ele deu a potência e deu a distância. A distância entre as duas fontes, né? Uma que emite e outra que recebe. Certo? E ele ainda falou que as ondas eletromagnéticas são esféricas. Então, aqui, ó. Vamos lá. 2,4 miliwatts, né? Ó, questão 2. Olha lá. Eu tenho aqui uma anteninha, tenho a outra. A distância entre elas é 10 metros. Vamos supor que essa aqui está emitindo, essa aqui está recebendo. Cara, para elas se comunicarem, aqui, ó.
Olha lá. No mínimo, ela tem que estar a uma distância de 10 metros, onde 10 metros é o máximo, né? É o máximo que essa intensidade aí consegue atingir, certo? Se você for se afastando, a intensidade vai diminuindo. Então ele vai emitir aquela potência, ele quer saber qual é a intensidade mínima. Claro, porque se a fonte estivesse aqui, também ia se comunicar e não seria a intensidade mínima. A intensidade mínima é quando a distância entre elas é de até 10 metros. Ele fala, né, que o Bluetooth é de até 10 metros. Então, quando você estiver a 10 metros, você está recebendo a intensidade mínima. Então, vamos supor que esse raio aqui, ó, vale 10 metros. Certo? E aí, esse telefone emite para cá, emite para todos os lados. Então, qualquer posição que você estiver a 10 metros desse telefone, você vai conseguir receber lá a informação do Bluetooth. Tá? Ele quer saber a intensidade. Intensidade vai ser potência sobre área. Quem é a potência? A potência é o 2,4 miliwatts. Olha lá. 10 a menos 3. E quem é a área? A área é a área da esfera. É 4 π r ao quadrado. Ou seja, 4 vezes 3, que o π é 3, r ao quadrado é 10 ao quadrado, 10 metros ao quadrado. Tem que botar em metro para você ter a área em metro quadrado. Aí você vai ter watt por metro quadrado. Logo, a intensidade vai ficar então o quê? Vai ficar 2,4 vezes 10 a menos 3 sobre 4 vezes 3 vai dar 12. Olha lá. Vezes 10 ao quadrado. Certo? Esse 12 vezes 10 ao quadrado, eu vou andar com a vírgula para trás, eu vou escrever ele como 1,2 vezes 10 ao cubo. Porque aí eu vou dividir 2,4 por 1,2 vai dar 2. E 10 a menos 3 dividido por 10 a 3, cuidado, não corta não, tá? Cortaria se fosse menos 3 aqui também. Só se fosse um cara dividido por ele mesmo. Né? Aqui não é a mesma coisa. Então é 10 a menos 3 dividido por 10 a 3. Aí, ó, repete a base, subtrai os expoentes. Menos 3, menos 3. Então dá menos 6. Watt por metro quadrado. Tá aí. Essa é a intensidade. Show? Vamos ver lá o gabarito? Olha lá, gabarito letra A. Próxima. As notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as notas denominadas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de alturas. Altura, onde você lê altura, você está lendo frequência. Então é a ordem crescente de frequência, aquilo que eu te falei. O Dó é a mais baixa, ou seja, é a de menor frequência. Então é a mais grave. Dó. O Si é a nota mais alta, porque é a mais aguda, é a de maior frequência. Olha lá. Dó a mais baixa e Si a mais alta, ou seja, maior frequência. Considerando uma mesma oitava, a nota Si é a que tem menor, não é frequência. Si é a que tem maior frequência. Perfeito? Então, se ela tem maior frequência, coloquei isso para você aqui no caderno hoje, né? Maior frequência significa menor comprimento de onda. O comprimento de onda, ele é inversamente proporcional à frequência, tá? Velocidade. Não, velocidade todas as notas têm a mesma. Porque a velocidade depende do meio, como a gente falou na última aula lá de refração. Velocidade depende do meio. Se tudo é som e está se propagando no ar, todo mundo tem a mesma velocidade, não importa a nota. Intensidade e amplitude vai depender do volume. Como é que eu posso dizer que o Si tem o menor volume? Depende de como você está tocando ali, depende da intensidade, né? Depende da potência do teu JBL. Então o volume é algo que o Dó pode ter um volume maior que o Si e vice-versa, vai depender da fonte ali, né? Agora, o comprimento de onda não.
o Si vai ter sempre um comprimento de onda menor do que o Dó, porque o Si é o cara que tem maior frequência. Então, consequentemente, ele tem menor comprimento de onda. Comprimento de onda e frequência são grandezas comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Maravilha? Show de bola, diretor? Show. Então é isso. Olha, eu acho que deu pra gente fazer umas 3 questõezinhas legais, falamos sobre acústica. Tem mais questões aí no nosso material para você fazer, então, pô, faz, tá tranquilo. É mais ou menos a ideia mesmo do Enem, são questões conceituais, né? Dificilmente cai questões assim para você calcular, na maioria das vezes é só o conceito, tá? E o conceito é bem simples, cara, são questões fáceis. Questões de acústica são questões que você não pode errar, porque geralmente são questões fáceis, tá legal? Show de bola? Dá uma lida aí então no material, tenta fazer e qualquer coisa, manda dúvida pra gente. Valeu? Então é isso, galerinha. Fico por aqui. Obrigado aí pela participação, pela presença. Beijo grande e até o próximo episódio. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.